Hello guys, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui pra falar sobre morar no interior da França, né? Muita gente surta quando tá vindo pro au pair e fala: meu Deus, tem que fugir do interior da França. Não pode morar em Dorf, corram para as cidades. Calma lá, não é bem assim. A gente vai bater um papo aqui hoje sobre isso com as perguntas que eu sempre recebo lá na caixinha do Instagram, enfim, e aqui alguns comentários do YouTube. Afinal de contas, como foi que eu vim parar aqui no interior da França e continuei morando aqui? Continuo morando aqui já faz 3 anos. E como foi todo esse processo, né? Chegar em um país do nada para morar no interior, valeu a pena ou não? Então vamos lá! Primeiro de tudo, eu já falei várias vezes e continuo repetindo: não acreditem em nada do que vocês veem ou ouvem falar na internet de pessoas que estão morando aqui na França, ou em qualquer país. E é engraçado falar isso, já que eu crio conteúdo, e é claro que eu quero que as pessoas acreditem em mim, mas assim, não criem uma expectativa, uma opinião, um conceito sobre alguma coisa baseada na opinião de alguém que você viu na internet. Isso é muito perigoso. Então, quando a gente se pergunta, vale a pena morar no interior? Eu te devolvo a pergunta falando, vale a pena pra quem? Porque assim, se você é o tipo de pessoa que, sei lá, você mora em São Paulo, assim, no centro de São Paulo, você gosta de andar 5 minutos e tá na casa de pessoas, sei lá, de seus amigos, seus familiares, você gosta de andar 10 minutos e tá num shopping. Então é claro que se você gosta desse estilo de vida, você não vai vir pro interior e gostar de morar no interior. Porque o interior é o interior, então o interior, qualquer lugar do mundo vai ser interior. O interior é aquele lugar que é mais calmo, que se você quiser ir para um shopping, você tem que andar mais um pouco, né, dar uma viajada aí. Aqui, se eu quiser ir para um shopping, por exemplo, 30 minutos. Assim, um shopping pequeno. Aí, se eu quiser ir para um shopping realmente numa cidade-zona, 1 hora, 2. É assim, entendeu? Então não é aquele negócio que eu vou fazer todo dia. Posso fazer uma vez por mês, 2. Mas não é um negócio que eu vou, vou ali almoçar no shopping e volto. Não dá. Então, assim, qual é o seu estilo de vida? Qual é o estilo de vida que você gosta e quer manter? Porque aí também tem diferença. Às vezes você tem um estilo de vida, mas você não quer necessariamente manter esse estilo de vida quando você fizer o seu intercâmbio. Eu, por exemplo, vim de São Paulo, né? Um lugar que tem o quê? 12 milhões de habitantes. E aí eu vim parar em uma cidadezinha no interior da França, que tem 1.500 habitantes. Então, assim, é claro que quando eu cheguei, foi uma mudança gigantesca. Tipo assim, sair da zona leste de São Paulo, onde, cara, você não dorme sem ouvir um helicóptero, uma ambulância, um carro de polícia, um vizinho tocando funk até as 3 da manhã, o barzinho da esquina tocando forró. Você não dorme sem ouvir todas essas coisas juntas em um final de semana, por exemplo. E vim pra um lugar que nem durante a semana, nem em horário de pico, se você estiver ali na rua, você não escuta um barulho. Então, realmente muda muito, só que eu estava cansada da vida corrida de São Paulo. Então, pra mim, é essa a grande pergunta quando a gente fala, vale a pena? Vale a pena pra quem? Você gosta do estilo de vida que você tem em uma grande cidade? Ou você mora no interior já do Brasil e quer vir experimentar como é morar em uma grande cidade? Então é você mesmo que pode dizer se vale a pena ou não, e não eu ou qualquer outra pessoa da internet. Estou aqui com meu cafezinho, na minha canequinha da Albânia. Dito isso, a gente vai para os prós e contras, porque o quê? Você já sabe que a pergunta sobre vale a pena ou não é uma pergunta que a gente faz para ninguém, porque quem vai determinar se vale a pena ou não é você, que está aí atrás dessa telinha me assistindo. Então, vamos aos prós e contras, e ao refletir sobre os prós e contras, você pode decidir o que faz mais sentido para você. Tô aqui com o meu café. O primeiro ponto é, você quer guardar dinheiro? Porque se você quiser guardar dinheiro, é muito mais fácil se você estiver no interior. Isso por vários motivos. Primeiro, se você tá numa cidade grande, sei lá, Paris, Lyon, e assim, tem várias pessoas, várias au pairs que moram lá, e várias coisas pra fazer, e daí tem museu, e daí tem loja, e daí tem isso, aquilo, tem muita coisa, é igual São Paulo. Você não vai faltar coisa pra você fazer, não vai faltar final de semana pra você sair, enfim.
o que vai acontecer? É muito mais difícil juntar dinheiro, porque aí tem sempre alguém chamando você pra sair, tem sempre você querendo ir pra algum lugar novo, porque dá vontade mesmo, quando você chega, você quer conhecer tudo. Você quer conhecer os lugares, você quer visitar museu, se você gosta disso, de visitar museu, de andar nos centros históricos e entrar nas lojas e tal, você vai gostar de morar numa cidade grande, mas você não vai conseguir juntar dinheiro. A não ser que você seja assim, né? Pessoa que só anda e não gasta dinheiro com nada. O que é muito difícil, porque quando você tá no intercâmbio, você quer explorar, você quer experimentar as coisas, você vê uma roupinha barata. Pra mim, o grande choque foi o poder de compra. Você chegar, você recebe o salário de 80 euros por semana. Daí você vai numa loja, tem uma peça que custa 10. Você fica... Me vê 5. Então... é muito louco que você quer comprar tudo, experimentar tudo e é normal. Então, é óbvio que quanto mais oferta tiver, menos dinheiro você vai conseguir guardar. Então, um ponto positivo que se você quiser guardar dinheiro, morar no interior faz muito sentido e foi o que eu fiz. Por morar no interior, eu passo muito tempo sozinha e isso não é um ponto negativo pra mim. Passar um tempo sozinha não é um ponto negativo. Eu pude fazer muita coisa, eu pude estudar francês, porque eu tinha muito tempo, já que a maior parte dos finais de semana eu ficava em casa, já que era muito complicado viajar ou ir pra algum lugar e tal, ou às vezes, enfim, só não tava com vontade de viajar 3 horas pra ver alguém. Então eu ficava em casa e nesses tempos todos que eu fiquei em casa, eu fiz muita coisa, né? Eu comecei um negócio na internet, eu aprendi francês muito bem, eu guardei dinheiro. Então, todos esses pontos foram muito positivos pra mim, porque aí eu pude, por exemplo, viajar. Olha a minha caneca da Albânia. Eu fui pra Albânia e aí, assim, consegui trabalhar muito nas épocas que eu não saía. Então, assim, fazia hora extra, trabalhava e tal. Estudava muito pra aprender francês, isso também era positivo. E aí, quando eu tirava férias, eu reservava aquele tempo das férias pra eu aproveitar. E daí eu ia pra algum lugar, tipo, escolhia um país da Europa e ia. E isso é até um motivo que as pessoas sempre me perguntam, como você viajou tanto? Basicamente foi assim, eu escolhia um lugar ou tinha um final de semana de feriado prolongado, quinta, sexta, sábado, domingo. Ia pra algum lugar, ficava ali 4 dias naquele lugar e daí aproveitava. E daí experimentava, visitava e etc. Então, assim, pra mim a experiência do intercâmbio não foi o tempo todo aproveitando, foi em grande parte trabalhando e nas férias e tempo, tipo, folga e tal. Aí sim eu viajava e aí ia pra, sei lá, pra Paris. Eu fui pra Paris 6 vezes. Pra mim foi suficiente, eu conheço tudo de Paris, eu visitei os cantinhos, os restaurantes, os pontos turísticos, os museus. Eu fiz o que eu queria fazer em Paris. Então eu não precisei morar em Paris pra conhecer Paris. Mas também não dá, o que já me perguntaram, será que dá pra morar no sul da França e visitar Paris todo final de semana? Sim, eu já recebi essa pergunta no Instagram. E se você tem essa dúvida do tipo, será que dá pra morar em outra cidade, mas ir todo final de semana pra Paris? Não! Porque é caro. Imagina, você vai receber 80 euros por semana, você vai gastar 50 euros que seja, porque se você pegar um ônibus ali, uma coisa barata, você vai gastar uns 50 euros por semana só de passagem de ida e volta. O resto você não vai fazer mais nada. Porque, né, não tem como. Então, assim, não dá. Se você quer viver em Paris e ir todo final de semana pra Paris, more em Paris. Se você quer, sei lá, fazer uma au pair em que você vai trabalhar até às 5 e à noite você vai jantar em um restaurante diferente, ou sair com alguém, ou ir andar pela beira do rio Sena com a sua garrafa de vinho. Isso pode ser um sonho pra você. Nunca foi um sonho pra mim, pode ser um sonho pra você. E se for, cara, dê prioridade pra ir pra uma cidade grande, sabe? Porque você vai gostar de ir pra uma cidade grande. Se isso não for super importante pra você, se dê a oportunidade de ver outras cidades, sabe? Pra mim, o que foi super positivo no quesito morar no interior foi que no interior eu pude ter um espaço meu. Aqui eu estou no meu apartamento, eu não precisei morar com a família. Porque é muito comum as famílias que moram no interior, ter um estúdio no quintal, ter um apartamento a mais, ter... sei lá, já vi muito isso acontecer no interior. Em Paris, você pode morar no estúdio, mas vai ser em um prédio, ou no prédio da família, ou em outro prédio, ou vai dividir o apartamento com alguém, ou não é um negócio mais isolado, mais calmo, não, é sempre ali naquele contexto, muita gente, né, em Paris não tem casas grandes e tal, vai ter estúdio, ou seja, você vai estar num espaço bem menor, enfim,
Claro que isso são possibilidades, né? São conceitos. Pode ser que em Paris você consiga morar em um apartamento de 2 quartos. Não vou falar que é impossível, só que o que é mais comum? Que em Paris ou você mora com a família, ou você mora em um estúdio mais apertado, ou você divida com alguém. E nas cidades menores você tenha mais essa liberdade, ou tenha um andar inteiro da casa só pra você, ou tenha um apartamento, igual no meu caso e de outras meninas que eu conheço do interior. Então vai ter mais essa liberdade, essa privacidade. Pra mim isso era muito importante, privacidade. Sabe, esse tempo que eu tô aqui livre, que eu faço o que eu quiser, que eu fico em silêncio, ou que eu assisto uma série, ou que eu escuto uma música, ou que eu falo alto, porque já vi au pairs que moravam num quarto na casa da família, ou que moravam em um andar na casa da família, que a partir de determinado horário não podiam falar, porque senão causava eco no quarto das crianças, e as crianças não conseguiam mais dormir, enfim. Eu não poderia viver numa situação dessa, que eu teria que, sei lá, respeitar o espaço do outro. Porque eu gosto de ter a minha liberdade, sabe? De fazer o que eu quiser e dormir a hora que eu quiser e falar no telefone a hora que eu quiser. E então isso pra mim era prioridade, era mais prioridade do que morar numa cidade grande. E a gente vem pra um ponto muito negativo de morar no interior. Burocracia. Burocracia, porque assim, a França é muito burocrática, a gente já sabe disso. Acho que qualquer país, quando você vai como estrangeiro, enfim, como brasileiro, é burocracia atrás de burocracia, né? Porque tudo é mais difícil pra gente enquanto estrangeiro do que pras pessoas do próprio país. Mas acho que a França tá ali também no top 3. Ai, mordi a língua. Acho que tá vendo? Vai falar mal dos outros. Vai falar mal do país que tá te acolhendo. Enfim, acho que a França tá ali no top 3 de países mais burocráticos. Então aqui é muita burocracia, tudo que você precisa fazer é muito longo, é muito burocrático e tal. E aí o fato de você morar no interior dificulta a sua vida. Então uma pessoa que mora em Paris, ela pode ligar na prefeitura, sei lá, ou marcar um horário na prefeitura que ela vai amanhã buscar um documento, ou fazer uma entrevista, enfim. Pra pessoa que mora no interior, igual no meu caso, eu levo pelo menos umas 3, 4 horas pra chegar na prefeitura. E é um problema na França, porque aqui não tem esse negócio de poupa-tempo, Detran, subprefeitura, resolve pelo telefone, manda e-mail. Aqui não tem muito isso, é assim, você tem que ir lá pessoalmente na prefeitura pra resolver os problemas que você tem pra resolver. Subprefeitura não dá. Tem uma subprefeitura aqui a 30 minutos de casa, mas eu não posso resolver quase nada lá. Eu tenho que ir pessoalmente na prefeitura, que é a prefeitura da região, também não é prefeitura por cidade, porque aqui tem muitas cidades igual a minha que tem 1.500 pessoas, então não vale a pena ter uma prefeitura para 1.500 pessoas. Então eles fazem uma prefeitura da região, como se fosse assim, posso dar um exemplo do Brasil, prefeitura da região sudeste do Brasil, tipo isso. E aí se você mora lá no cu do sudeste, você tem que viajar até a prefeitura para você poder resolver um problema simples de documentação, tipo tirar o RG, sei lá. Então aqui é isso, a cada vez que eu tenho que resolver uma coisa simples do meu visto, ou seja do visto, seja de documentação, seja para carteira de motorista, seja para tirar uma foto, porque uma vez eu perdi o prazo de renovar minha carteira. Eu tinha uma documentação para fazer da carteira de motorista, enfim, uma mudança, porque depois eu mudei meu visto, eu tinha que mudar a carteira também, enfim, uma burocracia. E eu perdi o prazo porque eu tinha que ir em um centro para tirar uma foto que só dava nesse centro, que ficava 1 hora de casa, e eu não conseguia ir durante a semana, porque eu trabalhava, tipo, muito, aí parava de trabalhar 18 horas, e aí se eu vou pegar o ônibus pra ir às 18 horas, depois não tem ônibus pra voltar. Então, essa burocracia fez eu ir adiando, pra o dia que eu conseguir perder o prazo e não dá pra resolver. Então, o lance da burocracia foi negativo, o fato disso, porque eu tive muito mais estresse morando em uma cidade com falta de prefeitura, falta de... enfim, de possibilidades de resolver problemas simples que eu resolveria se eu morasse em uma cidade grande. A ser observado, que pode ser negativo ou positivo, depende do ponto de vista, é o lance do transporte público. Porque o transporte público, principalmente se você não dirige, como é o meu caso, porque se você dirige, você, tipo assim, eu tenho carteira de motorista, mas eu não dirijo, é um grande problema, enfim. A família queria que eu dirigisse, tipo, pra mim, né, a família me fornece um carro, mas daí eu tenho medo de dirigir, ainda mais na montanha, e daí eu não pego quase nunca o carro, porque eu não preciso dirigir para as crianças, seria só para dirigir para mim mesma, e daí eu acabo não pegando, mas enfim, isso é uma outra história. Se você tem um carro, é uma coisa, você vai para qualquer lugar a hora que você quiser, acabou, não tem discussão.
Fim da discussão. Então é muito positivo se você tem um carro e você quer, tipo assim, se você vai ter um carro, é muito positivo você ir pro interior. Porque aí você faz o que você quiser e é perfeito. Agora, se você vai depender do transporte público, pode ser um problema, porque você tem que ver como funciona o transporte público dessa cidade. Aqui na minha cidade, por exemplo, eu posso ir pra qualquer lugar da Suíça, porque tem transporte público a cada 1 hora. Então, pra Suíça, eu vivo na Suíça. Eu vou na Suíça, eu moro numa cidade perto da Suíça, então eu vivo na Suíça, porque tem muito transporte público, né, na Suíça. Apesar de ser muito caro, tem os transportes públicos na Suíça. Agora, se eu quiser ir pra um lugar na França, como foi o caso dessas situações da prefeitura e da burocracia, não tem como, porque tem 3 ônibus por dia, não tem ônibus de domingo, o último ônibus é tipo 17, 18 horas da tarde, então se você for pra algum lugar não tem como você voltar. Então, assim, você tem que ver como funciona a estrutura dessa cidade que você vai em específico. Porque cada cidade funciona de um jeito. Não tem uma regra geral, igual o Brasil, não tem uma regra geral, tipo, o transporte do Brasil todo funciona de tal jeito, não. Uma cidade grande como São Paulo vai funcionar de um jeito, uma cidade pequena vai funcionar de outro. Então, você tem que ver, né, quais são as possibilidades de transporte público nessa cidade, se é caro, se é barato. Se tem um cartão que você pode ter, e isso é até bom de você perguntar pra família, tentar até negociar com a família, tipo assim, eu vou pegar muito esse transporte, já que eu só vou depender de transporte público, será que a família vai pagar? Quanto que custa ter uma carta mensal desse transporte? Isso é uma coisa que você tem que ver, independente se é cidade grande ou pequena, você vai ter que se deslocar da sua casa em algum momento pra fazer alguma coisa. Então é muito importante você verificar isso. Isso mesmo se você não for pra cidade pequena. Às vezes você fala, eu não vou pra cidade pequena, é uma cidade que fica 30 minutos de Paris, então é legal, 30 minutos de Paris você pode ir todo final de semana pra Paris se você quiser, só que aí só tem o último transporte às 19 horas. Você se bloqueou. Porque você pode ir pra Paris, mas tem que voltar antes das 19. Você não pode fazer uma soirée em Paris se você não puder dormir em Paris, por exemplo. Se você não conhecer alguém que vai te abrigar em Paris. Então, todos esses detalhes você tem que ver independente da cidade que você vai. Mas é claro que no interior isso vai ser mais complicado. Como eu falei, no meu caso, eu ficava muito tempo em casa. Então, eu não tinha problema. E quando eu ia pra viajar, eu tinha que ir direto pro aeroporto. E isso é uma dica extra. Você tem que olhar qual é a distância da sua casa para o aeroporto mais próximo. Porque isso vai determinar tudo. Se você vai viajar. Durante o nosso ano de au pair, geralmente a gente acaba viajando muito, né? Eu, por exemplo, meu objetivo era viajar. Então, se você também tem o objetivo de viajar, seja dentro da França, seja dentro da Europa, enfim, você tem que saber quanto tempo fica o aeroporto mais próximo. Então aqui, apesar de ser uma cidade do interior, em 2 horas no trem, aí indo pela Suíça, porque o aeroporto mais próximo da minha cidade é um aeroporto da Suíça, 2 horas no trem, tô no aeroporto, sem erro. Tem trem a cada 1 hora, o dia todo, desde 5 da manhã até as 23 horas da noite. Então, isso pra mim era positivo. Beleza, eu posso ir pro aeroporto a hora que eu quiser, basicamente. 2 horinhas, perfeito. Só que tem cidades menores, cidades do interior da França, que ficam mais na divisa com Genebra, que é a cidade que tem o aeroporto. Então você pode vir para uma cidade que tem, sei lá, 5.000 habitantes, mas em 30 minutos você está no aeroporto. Isso é perfeito, porque o aeroporto você vai para qualquer lugar. E aqui é muito fácil a gente encontrar passagem aérea barata. Tipo, já fui, sei lá, para Turquia, porque eu tinha 4 dias de folga, e era tipo assim, daqui 2 dias eu tenho 4 dias de folga, o que eu vou fazer? Entrei lá e procurei voos e achei um voo barato pra Turquia e fui pra Turquia. Então não é como no Brasil que a gente precisa de muito tempo de antecedência e ficar verificando e enfim, juntando dinheiro e tal. Aqui é muito mais fácil essa relação com a viagem. Você pode simplesmente, de um dia pro outro, comprar uma passagem e ir viajar. Então essa distância da sua casa até o aeroporto vai ser uma coisa bem legal, bem positiva se você quiser viajar. Então você tem que incluir na sua lista de coisas a verificar. Outros pontos que você tem que pensar, fazer amigos. No interior é mais difícil, né? Muitas pessoas que estão no interior, até em cidades um pouco maiores que a minha, é mais difícil de fazer amizades brasileiras. Então essas pessoas têm bastante amigo latino ou francês, mas enfim, você tem que abrir um pouco a mente para ter outras amizades, porque é mais difícil você encontrar brasileiros. E isso também depende do se você quer encontrar outros brasileiros ou não. Minha percepção é muito importante a gente, quando vem pro intercâmbio, encontrar outras pessoas da nossa cultura, porque isso faz a gente se sentir menos deslocado. Então, pra mim, sim, no início foi um pouco difícil a adaptação, sem ter contato com outras pessoas, porque quando você mora em uma cidade maior, você pode, sei lá, né, encontrar outras pessoas aqui no dia seguinte que você chegou, e aí você encontra outras pessoas,
E daí vocês conversam sobre, enfim, o que vocês estão vivendo, porque é isso, só entende as coisas do intercâmbio quem está vivendo o intercâmbio. Então você fica feliz de encontrar outras pessoas que também estão fazendo esse intercâmbio, que também tiveram esse choque cultural e que podem, né, enfim, te acolher e que você pode acolher elas, enfim, criar essa rede de apoio de outras pessoas que entendem a sua cultura, falam o seu idioma, estão felizes em fazer uma refeição brasileira para lembrar os costumes e tudo isso. Então, para mim, isso foi menos possível, mas mesmo assim eu consegui, enfim, me adaptar e encontrar essas pessoas só quando eu viajava. Então, sei lá, uma vez por mês eu conseguia viajar e ir para algum lugar ou para uma cidade grande na França ou para outro país. E aí encontrar nesses grupos pessoas, né, que tivessem felizes em fazer alguma coisa junto e etc. e relembrar a nossa cultura. Outra coisa são as oportunidades de trabalho, não só como trabalho extra, né, porque às vezes você tá trabalhando só as 25 horas do au pair, você quer fazer hora extra e é legal fazer hora extra, você recebe mais, e aí você não encontra tantas oportunidades. Por exemplo, para quem tá em Paris, qualquer dia que você quiser fazer trabalho extra, se você tiver a fim de trabalhar, tem trabalho pra você. Porque tem muita gente procurando babysitter. Ou pet sitter, já vi muita gente fazendo, ou trabalho de limpeza, enfim. Agora, quando você tá em cidades menores, é menos provável e menos fácil de você conseguir achar esses trabalhos extras, né? Enfim, se você tiver um bom trabalho de boca a boca, você consegue. Meus chefes, eles faziam muito esse trabalho pra mim de boca a boca, porque eles conheciam muita gente, e eu falei pra eles que eu tava a fim de fazer trabalhos extras pra justamente poder juntar dinheiro. Então, eles pediam extra quando eles podiam, quando eles queriam, e eles divulgavam pra outras pessoas, porque aqui nessa cidade só tem eu de au pair, então muita gente, né, falava, legal, tem au pair e tal, então ela pode fazer babysitting sábado à noite e tal, em tipo situações que não tem como você mandar sua criança pra creche, por exemplo. Então eu achei trabalhos extras nessas condições, mas foi muito mais difícil que em cidades grandes. E agora, depois que eu mudei meu visto, eu continuei aqui com os meus chefes, enfim, trabalhando como babá, né, ao invés do au pair. Mas agora eu queria trabalhar, queria sair do babá e queria fazer outra coisa, né? Queria ir tentar trabalhar na minha área. Eu já tô aqui há muito tempo, mais de 3 anos, já falo um francês razoável, né? Bem legal e tal. Queria ir encontrar uma oportunidade de trabalho e aqui é impossível. Não dá pra eu achar um estágio, não dá pra eu me cadastrar em um mestrado. Não dá porque aqui perto não tem universidade, porque, enfim, não tem essas opções de emprego. Então, isso pode ser uma coisa pra você pensar. Se você quer fazer extra, vai ser um pouco mais difícil no interior. A não ser que a sua família te ofereça extra, já, de cara. Tipo assim, a gente precisa de alguém que trabalhe mais, então beleza. E também no seu pós-au pair, se você pretende ficar no país, você vai ter que considerar se mudar de cidade. Se não for um problema pra você, é uma coisa bacana, porque simplesmente você muda de cidade, igual eu estou fazendo agora. Acho difícil, acho uma coisa, assim, complicada, porque eu cheguei aqui, eu me adaptei aqui, eu tô aqui há 3 anos e meio, e daí eu tenho que me mudar daqui e conhecer outra região, o clima de outra região, as pessoas de outra região, e daí achar uma moradia em outra região, enfim. Então é um pouco mais complicado do que se eu já pudesse ficar aqui mesmo, e aqui onde eu tô instalada eu pudesse, né, e trabalhar de outra coisa e tal. Então vai ser todo um novo recomeço de morar em outro lugar, começar do zero, né? Mas enfim, não é algo que super me impede, não é algo que me faça me arrepender de ter vindo morar aqui, porque aqui eu vivi momentos maravilhosos e vivi realmente tudo o que eu queria. Juntei dinheiro, aprendi francês, viajei muito e agora eu tô pronta pra uma nova etapa. Isso a gente também pode citar o fato de quando você for estudar francês. É muito comum em cidades pequenas não ter essa facilidade de ter uma escola de francês, de ter uma escola barata de francês, como se você for para Paris, você pode achar associações que ensinam francês gratuitamente. Se combinar com seus horários, por exemplo, você faz cursos gratuitos. Enfim, tem várias outras opções, enquanto que se você for pro interior, tem menos opções, menos possibilidades. Então, quando eu cheguei, a escola mais perto que ensinava francês era, sei lá, 1h30. Então não tinha como eu fazer, tipo, num dia ir e voltar 3 horas, mais a 1 hora de aula, 4 horas que eu ia ficar só, né,
para ir estudar francês e voltar. Então eu fui meio que obrigada a estudar francês online, em casa. Então para mim isso não me incomodou também, porque eu gosto de estudar online, eu tô muito presente online, então para mim não foi um problema. Mas se você é uma pessoa que gosta de ir lá no presencial, tem outros pontos positivos presencial, né? Você vai conhecer gente, pessoas que também estão ali no aprendizado do francês, então pode ser muito bacana se você gosta de conhecer gente, se você gosta de gente. E pode ser muito negativo se você tiver que estudar à distância, né, o francês. Ao mesmo tempo, eu achei que, estando no interior, eu avancei muito mais no francês. Primeiro, porque eu fui mais obrigada a falar francês, já que no interior é mais difícil as pessoas terem contato com turista, é mais difícil as pessoas falarem outro idioma que não o francês. Então, eu fui meio que obrigada a aprender francês para poder viver, me comunicar, sair por aqui, etc. E em segundo, porque eu encontrava menos brasileiros, então eu tinha que ter contato com pessoas francesas e comecei a fazer amigos que não eram brasileiros, e aí eu tinha que me forçar a aprender a falar francês, e aí comecei a ter, sei lá, dates através de aplicativos, enfim. E aí tinha também que me forçar a falar francês. Então, esse contexto, essa configuração me fez aprender francês muito mais rápido do que, de repente, uma pessoa que está ali num contexto mais cidade grande, vários brasileiros, todo mundo fala inglês, e aí essa pessoa fica no conforto de ou falar inglês ou falar português e aprende menos o francês. E também não é um ponto negativo, afinal de contas, pode ser que o seu objetivo não seja aprender francês. Então, é a pergunta que a gente volta do título do vídeo: vale a pena morar no interior? Vale a pena pra quem? Pra mim, valeu a pena. Vale a pena pra você? Então, é o negócio de pesar os prós e os contras, todos os prós e os contras, analisar, porque tem interior e interior. O meu interior eu consigo me deslocar, eu tenho trem, eu tenho alguns ônibus por dia, mas assim, tenho trem qualquer hora. Minha família ofereceu a carta de transporte da Suíça, já que a maior parte dos trens que saem daqui vão pra Suíça. Então eu posso me deslocar, não muito caro e com certa frequência, que foi pra mim bem razoável. E também eles me forneceram o carro, que eu nunca usei, mas que também era uma possibilidade. Então nesse contexto, nessa configuração, eu não via motivo de falar: eu vou pra esse lugar e eu não vou poder mais sair, entendeu? É diferente de você ir pra um lugar que eu já vi, né, nas alunas da mentoria, por exemplo, que a au pair não vai ter carro, as opções são bem limitadas de transporte público, ou igual aqui de ônibus, né, 2, 3 vezes o ônibus por dia, não tem ônibus para o aeroporto, mas quando você quiser a gente te leva lá no aeroporto, viu? Quando você for viajar. Não confie, tá? Eu já vi isso muito, muito frequente, tipo, não se preocupa não que a gente mora no interior, quando você quiser a gente te leva na estação ou lá no aeroporto. Não confie porque você perde totalmente a sua flexibilidade, você perde a sua liberdade. Se você quiser, sei lá, organizar uma viagem pra amanhã, que você tenha que sair 5 da manhã, eles não vão te levar na GAR. É muito complicado depender da família, ou depender, né, da boa vontade de outras pessoas, e você não ter essa liberdade de se deslocar como você quiser. E até porque, assim, se acontece uma coisa que você não se entende com a família mais, que você precisa sair dessa casa, ou qualquer coisa do tipo, você não tem essa liberdade. Você não pode chegar neles e falar: olha, a gente não tá se entendendo, então eu vou embora, vocês podem me levar no aeroporto? Então, você tem que tomar muito cuidado e verificar essas possibilidades, né? Verificar todas as cidades, verificar realmente pessoas que moram nessa cidade, ou no próprio Google, se você digitar informações em francês, você vai achar a cidade, porque muitas vezes você está procurando informações de uma cidade pequena. Eu já recebo essas perguntas também, né? Eu não acho no Google, eu não acho nada sobre essa cidade, não... Procura em francês, porque é óbvio que se é uma cidade muito pequena, provavelmente não tem turismo. Se não tem turismo, não vai ter informações em português sobre essa cidade. Você tem que procurar informações em francês, informações, né, de gente da região, enfim, de grupos ali da região. E aí você vai encontrar as informações mais claras, mais certas, se tem transporte ou não, enfim. Existem algumas cidades que você vai ter aplicativos específicos de transporte, tipo Citymapper ou uma coisa assim, que você pode ver especificamente essa cidade e o transporte, de como funciona nela. Tem que se alertar porque nessas cidades pequenas, na maioria, não tem Uber, não tem aplicativos de carona, transporte e tal. Tem táxi, mas assim, aqui o táxi eu já tentei pegar umas 3 vezes quando eu precisei mais urgente. Não dá, é um negócio assim, você tem que reservar, ligar com antecedência.
E daí, tipo, não é uma coisa assim, só ir ali no ponto e tem um táxi te esperando pra você sair. Não tem. Então você tem que se atentar a esse negócio, porque de fato, se você não pode se locomover, isso é grave, assim, num intercâmbio, isso é muito grave, até porque você nem conhece essas pessoas, você não sabe até que ponto, né, vale a pena confiar nelas ou não. Então eu acho que é esse o maior medo das pessoas que dizem fujam do interior, não vão para o interior, porque falta informações, falta essa sensibilidade de você ir atrás das informações para saber, será que eu posso confiar nessa cidade, nesse lugar? Se eu quiser sair a qualquer momento, eu posso? Ou é esse negócio de estar muito no interior, é difícil acesso? Porque eu acho que é igual nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, quando é muito interior, não tem transporte público. Você é obrigado a ter carro, e aí você depende do carro da família. E aí, se você quiser sair fugida, tem que depender de alguém que vai vir te buscar. Então, é claro, é mais difícil. É claro que as pessoas vão falar, fujam do interior. Mas na Europa é muito comum ter transporte público. É muito comum você poder se deslocar para qualquer lugar, porque eles valorizam o transporte público. Inclusive, tem várias leis passando já para tirar carros da França, da Europa. Eles querem diminuir, tipo, a emissão desses gases em 50% em, sei lá, em 20 anos. Então eles estão diminuindo, eles já diminuíram ruas que você não pode mais passar de carro, já diminuíram em Paris muitas ruas que você tem que andar 30 km por hora, tipo assim, no meio da cidade, 30 km por hora, senão tem multa, tem radar e tal. Então eles querem acabar com os carros, aqui na Europa é muito mais comum eles quererem isso, e no lugar disso eles colocam pista ciclável, é isso, né? Para bicicleta, eles colocam transportes que vão funcionar, que vão te levar para qualquer lugar. Na Suíça mesmo, que é aqui a região que eu moro, qualquer cidade você é possível você chegar de transporte público, 100% transporte público. Então, é isso, né? Então, já sei que tem lugares que não é essa realidade, tem lugares que só dá pra ir de carro, e aí tem que depender de outras pessoas e tal. Então, assim, decida, pra finalizar todo esse vídeo, decida por você mesmo se você acha legal ou não ir pro interior, de acordo com as coisas que você quer dentro dos seus objetivos. Quando eu dou uma mentoria, eu nunca falo pra pessoa o que ela tem que fazer. Eu falo, você tem que estipular os seus requisitos. Quais são os seus objetivos dentro do intercâmbio? Não dá pra ter tudo. Não dá, eu quero ser rica, eu quero morar sozinha, eu quero aprender francês, juntar dinheiro, viajar a Europa toda, fazer muitos amigos. Não dá pra ter tudo, não dá. Você tem que estipular o que é mais importante, assim, o que é primordial pra você, né, de acordo com de acordo com a sua visão de vida, de futuro, de acordo com as suas referências, de acordo com a vida que você já vive hoje. E você estipulando os seus objetivos, você consegue decidir se vale a pena ou não, se é uma boa ir pro interior, ou se você tem que dar prioridade para uma cidade grande. E aí, quando você começa a procurar família, você pode ver o que é interessante de negociar em cada cidade, né? Tipo, em cada contrato. Se negocia um carro, se a família vai já oferecer isso, ou se negocia a carta de transporte, ou enfim. Tudo isso é importante você verificar antes de vir. Não venha sem, assim, no escuro, sem saber, sem conversar, sem pedir informação, sem pesquisar, e aí chega aqui é uma surpresa. Não tenho como sair de casa para me deslocar porque eu moro no fim do mundo. E isso é muito perigoso. Então é isso, gente, ó. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever. O que mais que eu tenho que falar? Comentar nesse vídeo, compartilha com as pessoas, sei lá, me segue no Instagram, me ajuda, pelo amor de Deus. Tchau.